Muito obrigado. Esperamos que chegue, de facto, mais gente, sabe, mais gente lá fora do que está aqui dentro, que eu acho que vamos falar de um tema extremamente interessante e com três ilustres presidentes de três autarquias que muito têm feito por esta região onde, no fundo, também estamos inseridos, que é o Minho, e se falarmos também em Euro-região e Eurocidades, que existem esta ligação que têm estes concelhos ao outro lado do Rio Minho, exemplo disso de Cerveira e do Minho, também de Monção, também de Caminha, e isso já iremos lá falar, para já apresentar os convidados de hoje, que mesmo no lado esquerdo, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, Fernando Nogueira, o Presidente da Câmara Municipal de Caminha, Miguel Alves, e o Presidente da Câmara de Monção, António Barbosa. Aos três, muito obrigado por terem acedido a este convite da FICIS, e eu queria também agradecer exatamente à FICIS e à sua diretora Ana Fragata pelos excelentes 3 dias de debate sobre a inteligência, sobre Smart City, sobre todo um mundo de assuntos importantes que nós discutimos e que temos vindo aqui a discutir. Hoje vamos falar de Smart City, lá do Rio Minho, mais talvez as Smart Village. Estamos entre 3 vilas do distrito de Viana do Castelo, e estamos também em 3 excelentes exemplos daquilo que fazem em termos de união, em termos de progresso, em termos de um trabalho grande para uma Euro-região que alberga quase 7 milhões de habitantes. Falámos do norte de Portugal e da Galiza, que de facto as sinergias que são feitas de um lado e do outro do Rio Minho são extremamente importantes. E são 3 concelhos também que fazem parte do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial do Rio Minho, AEC Rio Minho, muito recentemente criado, exatamente com municípios do lado de cá do Rio Minho, do lado de lá do Rio Minho, a dizer que o Rio Minho não os separa unos. E durante a primeira reunião de trabalho foram já aprovadas por unanimidade a submissão de 2 candidaturas. Da primeira designada da Visit Rio Minho Plus, que tem como objetivo global perseguir a capitalização da marca Rio Minho e qualificar e monitorizar uma rede de vias verdes transfronteiriças num investimento global de cerca de 3 milhões de euros até 31 de dezembro de 2021, e os parceiros, para além daqueles que estão aqui hoje, Caminha, Monção e Vila Nova de Cerveira, fazem também parte desta AEC do Rio Minho, Pontevedra, Belgás, Paredes de Cora, Valença, a Universidade de Vigo e o Centro de Estudos Euro-Regionais da Galiza Norte de Portugal. Depois apresentaram também já uma segunda candidatura, a Red Lab Minho, que visa dar apoio às dinâmicas bilaterais de cooperação transfronteiriça do território da AEC do Rio Minho, cujo único beneficiário é precisamente a AEC do Rio Minho. Portanto, é mais um exemplo desta excelente parceria que estes municípios nos têm dado, e, aliás, fortemente elogiados na União Europeia, no Parlamento Europeu, porque muitos dos países e muitos dos vizinhos deveriam fazer o que estes concelhos fazem atualmente. Os concelhos do lado de Portugal, os concelhos do lado de Espanha, de facto, têm sido um exemplo de trabalho e de sinergias que têm feito. Eu passaria agora a palavra ao Fernando Nogueira, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, exatamente para falar desta inteligência que se envolve, destas parcerias todas que envolvem os concelhos, da ligação ao Rio Minho e, neste caso particular, a ligação ao outro lado, a Tominho, e quando estamos a pouco tempo de ver aí uma nova ponta da amizade. Então, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite para poder participar neste fórum. Acho que é uma excelente iniciativa. Obrigado, Sr. Diretor, também, pela moderação que aqui vai fazer. Espero que nos ponha na linha se começarmos a falar demais. Agradecer a todos os que vêm assistir a este evento, porque é uma excelente oportunidade que nós temos de também passar a nossa mensagem
e, de certa forma, dar a conhecer muitas das coisas boas que vamos fazendo pelos nossos territórios. Vila Nova de Cerveira, uma vila autominhota por estar no Minho, mas por estar também muito encostada, está completamente encostada ao Rio Minho, e porque, por isso mesmo, tem uma forte ligação à Galiza, como terá toda a região do Minho, mas as gentes ribeirinhas, as vilas ribeirinhas têm uma ligação muito mais forte. Uma ligação forte, ancestralmente conhecida, de tempos imemoriais, provavelmente antes de haver a nação como hoje a conhecemos, já havia uma forte ligação com a instituição da nação de Portugal e da Galiza. Criou-se uma fronteira que procurou dividir os nossos povos ribeirinhos, mas que não conseguiu todo, porque sempre foram conhecidas grandes e profundas ligações entre as gentes. Eu vou falar, peço desculpa, de Vila Nova de Cerveira, porque estão aqui os colegas de Caminha e de Monção, falarão pelas vilas e concelhos deles, que esta realidade, com certeza, que é muito comum, mas em Vila Nova de Cerveira há uma ligação fortíssima, sempre houve, com fronteira ou sem fronteira, com democracia ou com Estado Novo, nada impedia o relacionamento dos cerveirenses com os tominhenses nas mais variadas vertentes, desde logo, costumava dizer, desde os casamentos, ou desde os namoros aos casamentos, desde usufruir a praia de um lado que se atravessava o rio a nado para ir namoriscar ou estar na praia do outro lado da Galiza, no lado da Galiza, com agora a abolição teórica, eu digo teórica, se quiserem, depois posso aprofundar o conceito de fronteiras. Hoje é mais fácil, com certeza, mas ainda, eu disse teórica, pronto, já agora explico um pouquinho qual é esta minha, de certa forma, insistir neste tema às vezes, é porque, pelos tratados da Comunidade Europeia, as fronteiras foram abolidas, mas ainda há imensas fronteiras, quer psicológicas, quer legislativas, quer da mais diversa índole, que nos impedem, principalmente as comunidades ribeirinhas e as comunidades transfronteiriças de proximidade, de ter esta interação completa e plena, e há muitas iniciativas que temos alguma dificuldade em concretizar por esta fronteira. Mas passando à frente, dizia eu então que Vila Nova de Cerveira, em todas as áreas, sempre manteve esta ligação. Mais tarde, desde a ponte das Barcas em Vila Nova de Cerveira, que há tempos imemoriais, mais tarde, nos anos, já voltando ao século passado, nos anos 80, com o ferry boat que fez um trabalho excelente de ligação de margens, e aí, lá está, entramos no conceito de mobilidade, desta mobilidade entre as duas margens, durante uma década de 13 anos, transportou centenas de milhares quer de passageiros, quer de viaturas, entre as duas margens, fez um grande trabalho. Posteriormente, e a partir de 2005, a construção de uma ponte, a Ponte da Amizade entre Vila Nova de Cerveira e Tominho, e Goiânia, o concelho de Tominho, esta relação ficou mais facilitada, mais franca, mais aberta. E para Vila Nova de Cerveira, eu atrevo-me a dizer que foi a grande mais-valia que hoje temos, porque os galegos da outra margem, em frente a nós, sentem-se em casa em Vila Nova de Cerveira, pela facilidade também que têm de atravessar a ponte. E diariamente dezenas deles vêm, inclusive, tomar um pequeno almoço a Vila Nova de Cerveira, e não, para não falar ao sábado, que eu costumo dizer, o sábado em Vila Nova de Cerveira, a língua oficial do galego, pela nossa feira semanal, e penso que toda a gente no Minho e fora do Minho conhece e frequenta, é um dos grandes eventos semanais e de grande, portanto, colaboração, mas também de grande cooperação transfronteiriça. Eu pegava exatamente isso, põe aí um ponto pedonal. Estamos agora
tal como transfronteiriça, há 3 projetos na segunda fase. Os galegos já disseram quem era o vencedor, mas nós ainda não os conhecemos, foi não? Exatamente. Um dos grandes objetivos desta mobilidade é fazer mais uma união. Nós temos várias uniões entre Vila Nova de Cerveira e Comigo. Constituímos no 10º aniversário da construção da Ponte da Amizade, ou da entrada em funcionamento da Ponte da Amizade, subscrevemos o que nós chamamos a Carta da Amizade, que não é mais que um protocolo de cooperação, é uma germinação, com outro nome, não lhe quisemos chamar de germinação, mas que nos permitiu aprofundar ainda mais os laços de amizade e desenvolver diversas ligações nas mais variadas áreas, desde logo nas culturais, mas também na cooperação, no uso conjunto de equipamentos, nas mais variadas áreas e vertentes. Desde logo, isso criou-nos a vontade de fazer mais uma união que é, como sabem, quem conhece minimamente Vila Nova de Cerveira, nós temos um parque de lazer, um excelente parque de lazer, bastante bem equipado e com vertentes lúdicas e também desportivas do nosso lado, e precisamente em frente, e separados precisamente por um rio Minho que tem uma massa de água, como eu costumo dizer, de cerca de 180 a 200 metros, existe o Parque Fortaleza, que pertence a Minho. E qual é a nossa vontade? É exatamente mais uma união de 2 parques transfronteiriços, cada um com as suas vertentes, com as suas capacidades, fazer um único parque. Esse é o objetivo, é criar um primeiro parque transfronteiriço, ou seja, ibérico, um parque transfronteiriço ibérico. Esta é a finalidade. Para isso precisamos de um meio. E o meio é uma construção de uma ponte pedonal, que foi lançada a ideia por nós há 3 anos, provavelmente, andamos a trabalhar neste projeto. Estes projetos são complicados por serem transfronteiriços, por serem sobre um rio internacional, por meter dezenas de entidades dos 2 lados do rio, desde regionais, desde locais, desde logo as regionais e nacionais, e também, nomeadamente, europeias, porque depois só se pode construir só se pode levar à volta um projeto destes com financiamentos europeus, mas desde logo andamos nesse projeto já há algum tempo e consubstanciado agora com a abertura de um concurso de ideias ou de pré-qualificação de candidatos para a construção dessa ponte. Foram apresentadas 26 candidaturas e dessas 26, num processo público que está a ser liderado pela Deputação de Pontevedra, eu explico porque é liderado pela Deputação de Pontevedra, porque o processo da Ponte da Amizade foi liderado por nosso lado e nas relações internacionais tem que haver esta reciprocidade. Anteriormente foi liderado por nós, esta ponte está a ser liderada, o processo burocrático pela Deputação de Pontevedra, neste sistema de reciprocidade, como é óbvio. E, portanto, dessas 26 propostas, foram selecionadas para uma fase final 5 propostas mais uma superior, 2 que depois de analisadas por um júri misto da Galiza, espanhol e português, desde a ordem dos arquitetos, a ordem dos engenheiros portugueses e galegos, entidades regionais portuguesas e galegas, foram selecionados 3 projetos, ou 3 ideias de projeto, são 3 projetos, para passar à fase de execução do projeto final. E eu assisti ao ato público da leitura das propostas e fiquei completamente estupefacto quando, na Galiza, nos disseram que o primeiro classificado, com uma classificação quase não 100%, mas 97% ou 98% de valorização, era um projeto do arquiteto César Vieira. E eu fiquei estupefacto, não por ser César Vieira, eu penso que ninguém fiquei indiferente aos méritos e todos nos conhecemos, mas pela forma como foi recepcionada esta notícia em plena Deputação de Pontevedra, a sala que estava cheia,
no relatório se deu uma ovação ao Cisa Vieira. Para mim foi uma surpresa enorme, de um reconhecimento que muito me agradou e que me encheu de orgulho por ser um português. Claro, depois há mais 2 concorrentes, e desses 3 concorrentes, daí nas notícias da Galiza ter aparecido a informação de que o vencedor era o Cisa Vieira, foi o vencedor desta fase que qualifica 3 projetos para a fase final. Está agora em processo de análise e o júri irá decidir entre as 3 candidaturas qual é que irá ser efetivamente vencedora e irá apresentar esse projeto para esta ansiada por nós e pelos galegos também, por mim conforme me deu a perceber, também pela Junta da Galiza, pela diretora de infraestruturas da Junta da Galiza, que também estava no júri, mas será uma obra efetivamente de fronteira, portanto, um projeto transfronteiriço que irá para nós servir para criar este grande objetivo que é mais uma unificação e, se puder ser, é óbvio, isto é o concurso, a cereja do topo do bolo, ótimo, porque se tiver a assinatura, o projeto, a assinatura do Cisa Vieira, claramente que é um projeto garantido de sucesso em todas as vertentes. Portanto, daí falarmos. Concomitantemente com este projeto, nós estamos a requalificar ainda este ano que está em curso. Vamos fazer, estamos já com um projeto e com o concurso lançado para fazer um investimento de cerca de 300 mil euros para a requalificação de todo aquele espaço, neste espaço do Parque Lazer, tem a ver com esta mobilidade. Se qualquer um dos presentes tiver um dia a oportunidade, especialmente no fim de semana, ir a Vila Nova de Cerveira pela parte do Castilho Vier, que não tem dezenas nem centenas de pessoas, tem milhares de pessoas a frequentá-la. E sabe que será muita gente a perguntar se a Nova Ponte se pode passar a Nova Ponte de bicicleta. Isto porque, para além disso, também o Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável está em ação, 1,5 km no seu total, esta chamada mobilidade suave, também vai trazer muita gente de um lado ou outro da fronteira. Este é um outro dado que nós aqui podemos lançar, e a mobilidade podemos encarar em muitos aspectos. Desde logo a mobilidade urbana, e mobilidade urbana suave é um dos aspectos que aqui estamos a falar com certeza, depois de levar para outras vertentes de mobilidade, mas enquadra desde logo nas nossas ecovias, na ecovia Caminho do Rio, em Vila Nova de Cerveira, que já foram feitos 2 percursos no total de cerca de 13 km, faltando cerca de que liga à ecovia a Valença, a norte da Valença e a sul, que está a cerca de 900 metros de ligar à ecovia de Caminha, que é um dos nossos projetos também de continuidade desta mobilidade suave e sustentável e mobilidade verde, para termos o grande objetivo, penso eu, por todos os autarcas ribeirinhos do Rio Minho, é fazer esta ligação Caminha, mas depois Caminha será a sul, com certeza, mas o Sr. Presidente poderá falar melhor que eu, mas fazermos esta ligação de toda a margem ribeirinha do Rio Minho, e no Rio Minho será Caminha, Melgaço, que sei que há projeto em curso nessa área, e que nos dá já aqui umas dezenas largas de quilómetros de uma via, de uma ecovia, de uma via verde maravilhosa. E penso eu que tão maravilhosa é que foi reconhecida recentemente por uma estrutura europeia que nos atribuiu um terceiro lugar das ecovias da Europa. Portanto, já é um sinal de reconhecimento. Depois também, nesse sentido, incluímos também esta mobilidade urbana sustentável, ou seja, é um projeto de PAMUS que é complementar a esta ecovia, porque, como sabe, a ecovia passa mesmo junto ao rio e nós queremos, e durante muitos anos, em Vila Nova de Cerveira, porque passa uma via ferroviária, a linha do Minho, criou ali uma barreira quase que ultrapassável entre a vila e o rio. Felizmente tem-se batido, tem-se vindo a usufruir muito mais do rio, a haver uma ligação mais franca entre
a vila e o rio, e esta ligação é mais uma forma de nós aproximarmos ainda mais o espaço urbano da vila com a usufruição do rio. E queremos fazer uma ligação que possa ligar a nossa estação de ferro, que ficará integrada como porta de entrada desta grande ecovia. A porta de entrada através do caminho de ferro ligará o caminho de ferro passando pelo centro urbano da vila ao Fórum Cultural, ligado novamente mais a norte à ecovia. Portanto, neste conceito de mobilidade urbana sustentável. Só me permite só acrescentar aqui uma coisa, porque e é difícil, mas eu penso que cada vez mais os centros urbanos e as vilas têm que ser para os peões, para as pessoas, e cada vez não podemos tirá-los do todo, é evidente, as viaturas dos centros urbanos, mas cada vez mais as pessoas terem prioridade e terem, portanto, usufruírem os espaços urbanos muito mais que as viaturas, e temos que ir implementando estes conceitos com alguma prudência, como é evidente, mas insistentemente e de forma a ir cativando e a ir ganhando as pessoas, porque todos nós, e eu não estou na crítica, mas acho que somos todos bastante comunistas. E eu costumo dizer que, se me permitirem levar o meu automóvel para o café, se me permitirem, dentro do café, tenho que tomar um cafezinho dentro do automóvel. Agora, tem que haver regras e temos que limitar cada vez mais esse uso e pôr-nos a usufruir a beleza, a maravilha dos nossos centros históricos, cada vez estão mais preservados e mais bonitos, e dar prioridade às pessoas. Nós estamos muito para falar ainda de Cerveira, nesta ligação que existe, aproveitando o Rio Minho, exatamente com o lado do Minho. Um assunto interessante também é ver este orçamento participativo transfronteiriço. Mas agora vamos a caminha, Miguel Alves, e porque hoje já apontou para o final do mês a conclusão de 3 intervenções de requalificação da costa do Concelho, um investimento da Polos do Litoral Norte superior a 1,8 milhões de euros, e que também mexe com o Rio Minho e com toda aquela área de Caminha. Caminha que em 5 anos mudou muito. Sim, mudou, mas em primeiro lugar eu gostava de cumprimentar cada um dos presentes, naturalmente agradecer a paciência e a atenção que têm para nos ouvir. Os meus colegas terão coisas importantes para dizer, eu direi aquilo que entendo que é também fundamental. Agradecer também o convite da organização e agradecer também a moderação do Paulo e o cuidado que o Correio do Minho também tem tido com o nosso território. Bem, o que eu queria aqui dizer, e para poder ir ao encontro do mote lançado, e que é sobre a mudança, enfim, destes últimos 5 anos em Caminha, eu queria partilhar convosco um bocadinho no seio deste debate aquilo que entendo que é fundamental dizer aqui. As vilas ou as cidades inteligentes, como quiserem, os concelhos inteligentes, têm de facto obrigam-se a ter uma visão completamente distinta daquilo que tinha vindo a ser o paradigma nos últimos anos acerca das prioridades, acerca do investimento, e obrigam-se, através dos seus agentes políticos, que batem a cada porta de 4 em 4 anos para serem eleitos, a também se obrigarem a terem decisões que possam romper um pouco com aquilo que é esse mesmo paradigma, quando esse paradigma se chega ao fim. Mas não há cidades nem há vilas inteligentes sem pessoas inteligentes. E por isso este trabalho que tem vindo a ser feito em conjunto é um trabalho que vai buscar às infraestruturas algumas respostas e depois à capacidade que temos também para, junto de cada um dos indivíduos, junto de cada uma das pessoas, podermos também transformá-los, e peço desculpa por este mecanismo, mas numa peça fundamental da cidade inteligente que queremos também. E nesse aspecto, o trabalho que tem vindo a ser feito é um trabalho que acaba por obrigar muito a uma liderança política forte. Eu tenho dito isto e continuo a dizer. As lideranças políticas são fundamentais para promover a mudança. Muitas vezes elas vêm do próprio substrato, da própria das pessoas, da necessidade que as pessoas têm de mudança.
Mas tem que haver esta liderança política fora. E a liderança política não tem a ver com o murro na mesa, não tem a ver com tratarem, no caso das autarquias, os funcionários das câmaras, a chicota, não tem a ver com as imposições, tem a ver com a capacidade que temos também para convencer as populações e as comunidades para seguir um determinado caminho. E vou-vos falar sobre infraestruturas e sobre aquilo que é o apontamento do futuro. Um dos temas da campanha eleitoral, da última campanha eleitoral, há 6 meses atrás, e uma das promessas eleitorais era poder levar a fibra óptica, trazer a fibra óptica ao conceito de caminho e poder levá-la a 75% da população. Mas alguém imagina, eu não estou a dizer há 20 anos, mas há 4 anos atrás em caminho, há 8 anos atrás, talvez, no conjunto alargado do país, que pudesse ser uma promessa eleitoral, uma das 3 grandes promessas eleitorais, levar a fibra óptica junto à população. Isto é uma mudança radical e tem a ver com a capacidade de responder às necessidades das pessoas, mas também às necessidades estratégicas de cada um dos concelhos. E as infraestruturas e o trabalho que tem a ver com esta vila inteligente ou com o concelho inteligente passa por essas infraestruturas, por exemplo, no investimento que se está a fazer, encaminha superior a €1 milhão para a instalação desta fibra óptica, com os privados e com uma componente nacional, e também nos investimentos que estão a fazer ao nível das infraestruturas elétricas, por exemplo, com a alteração e a mudança de um conjunto de lâmpadas, um conjunto também de capacitações dos próprios edifícios para a eficiência energética, mas também a ligação que temos e que é necessário fazer relativamente ao controle da água, à capacidade de medirmos os gastos que temos, à capacidade de percebermos que perdas é que temos, à capacidade que temos que ter para tornar mais eficiente o serviço que nós fazemos ao nível do abastecimento de água ou de tratamento dos resíduos. Isso é fundamental porque nos dá outras respostas. E quando falamos sobre a necessidade de encontrarmos mais recursos, porque as câmaras municipais não vão pelo caminho de ter cada vez mais recursos. Pelo contrário. Eu bem sei que se está a falar agora aí da nova lei quadro, fala-se também da lei das finanças locais e está-se a tentar procurar novas formas de receita para os municípios para também poderem dar cada vez mais resposta aos anseios da população. Mas a verdade é que vamos ter a descentralização de competências nas autarquias, com mais rapidez, menos rapidez, vamos ter a descentralização de competências da administração central nas autarquias. Eu sou favorável a essa descentralização de competências. Provavelmente vamos ter aqui algum dinheiro, vamos ter mais dinheiro do que obtemos, mas vamos ter um conjunto de competências muito mais alargadas e uma capacidade, ou melhor, uma exigência por parte da população também muito mais arraigada. Isto obriga-nos a ter respostas. As câmaras não podem continuar, como nós temos também, a não saber exatamente quanto é que perdem em termos de água ao longo dos circuitos do seu próprio concelho. As câmaras não podem continuar a saber onde é que, não ter resposta sobre onde é que a eletricidade ou a iluminação pública é mais eficiente, é menos eficiente. Nós não podemos ter essa ausência total de dados, porque senão não vamos tomar boas decisões se não estivermos bem informados. E essa é uma das questões fundamentais que tem a ver com as infraestruturas. Outra questão é a questão dos equipamentos. E desse ponto de vista, de facto, a mobilidade suave é um dos indicadores fortes para podermos também ter um acompanhamento forte relativamente ao território. E também há a questão da base administrativa. As câmaras municipais, a autarquia, caminha não pretende ter uma rede de fibra óptica que abarca nos próximos meses 75% da população. Não pretende ter os caudalímetros todos ligados a uma central que nos dizem ao minuto onde é que estão a falhar a água, onde é que o caudal está a baixar, onde é que as coisas não estão bem e ao mesmo tempo na Câmara Municipal os processos demorarem meses a ser resolvidos, ter que meter o papel, o carimbo para o papel para o carimbo, isto não faz sentido nenhum. E, portanto, todos estes processos de desmaterialização de procedimentos, de facilitação de cada um dos procedimentos administrativos, da clareza das respostas. Hoje já está melhor, mas eu ainda hoje mandei para trás uma resposta a um cidadão e eu não percebia a resposta. Eu sabia o que é que queria dizer, sabia o fim daquilo. Mas eu basicamente estava a dizer a um cidadão que tínhamos dado um perdão, é difícil explicar, mas tínhamos de devolver dinheiro e o que eu não conseguia compreender daquela carta que não ia devolver dinheiro. Portanto, a clareza também do discurso e daquilo que dizemos às pessoas é fundamental. A clarificação de regras, e isso foi feito, por exemplo, com a alteração do PDM, uma revisão que demorou 20 anos a ser feita e, infelizmente, em 3, 4 anos conseguimos fazer. Isto é infraestrutura, mas esta infraestrutura só interessa se ligarmos ao genuíno, e aqui vou ao Rio Minho. Não faz sentido replicar aquilo que
Braga faz, aquilo que Lisboa faz, nem mesmo faz sentido, apesar das grandes parecências, replicar o que Monção ou que Vila Nova de Cerveira possa fazer nesta matéria. Porque as respostas têm um determinado contexto e esse contexto é que dita também a eficácia das respostas. E no nosso caso, a eficácia da resposta do meu território. Que o território, todos os territórios têm o seu objetivo. Qual é o objetivo dos territórios? É que a nossa gente tenha emprego, é que os nossos miúdos tenham escolas cuidadas, é que os pais sintam que podem ter mais um filho, mais 2 filhos, porque sabem que têm a escola, têm o acompanhamento. É saber que temos os nossos velhos, aquelas gerações mais velhas, também bem cuidadas, bem tratadas. É sabermos que temos os espaços públicos cuidados. E porquê? Porque isto fixa a população, mas traz mais população. Nem que seja uma população por uma semana, por um mês, ou população por mais tempo. E nesse contexto, o que nós temos é que ser eficazes nessa resposta. E o nosso contexto, e agora falo só de caminho, é um contexto que obriga a olhar para o território de forma ampla. E creio que aí os municípios do Alto Minho têm sido, de facto, uma referência no contexto do país. Nós temos as nossas diferenças e, naturalmente, que aqui e ali também temos as nossas competições. Isso aí é normal. Mas, e sabemos também que no futebol há falta e há o encosto de ombro. O encosto de ombro não é falta. E às vezes a gente, de vez em quando, há um encosto de ombro. Mas, genericamente, o que Monção, Cerveira e Caminha, e todos os outros já perceberam, ou pelo menos, para falar de Caminha, o que Caminha já percebeu, é que se valoriza mais se Monção for bom e se Cerveira for bom, do que se eles não forem bons. Porque eu quero oferecer, a partir de Caminho, a capacidade de se poder ir a Monção e de se poder beber um vinho alvarinho, de poder ir a uma quinta soalheira fazer uma vindima, de se poder aproveitar as festividades que tem a Monção, e eu também me interessa que Cerveira consiga potenciar aquela zona ribeirinha, consiga fazer da Bienal de Cerveira continuar a fazer uma referência, porque eu, quando vendo Caminha, vendo a Bienal de Cerveira e vendo o Alvarinho de Monção. E nesse contexto, o que nós temos que também potenciar é algo que partilhamos, que é o Rio Minho. E olhar para o Rio Minho de forma inteligente. E é por isso que aqui também é preciso perceber os investimentos inteligentes. E hoje, os investimentos inteligentes passam pelo investimento imaterial, o investimento na valorização do património paisagístico, o investimento na valorização do património cultural, o investimento na capacidade que temos para o usufruto do próprio rio. Porque falarmos de rio sem que haja uma ligação com o rio, isso é um absurdo. O que é que nós estamos a fazer? Apostar também na formação dos mais jovens que estão na escola. Fazer que parte das aulas que os miúdos têm de educação física sejam passados na canoagem e no remo, porque temos o remo, é o genuíno, é uma ligação ao rio. Levar os miúdos ao rio, literalmente, porque é assim que se vivencia o rio. Mas levar as pessoas à beira-rio. Fazer com que haja criação de espaços à beira-rio. Espaços pedonais, espaços de usufruto. Fazer também a ligação com o outro lado, porque nos valorizamos também do outro lado do rio, do lado do galego. E aqui, mais uma vez, as situações são diferentes. Como sabem, todos os concelhos do Alto Minho, que têm ligação com o Rio Minho, têm pelo menos uma ponte. No caso de Valença tem 2 pontes a ligar as 2 margens e no caso de Cerveira terá agora a segunda ponte. Mas Caminha não tem nenhuma ponte. E houve em tempos um debate sobre se devia ter ou não uma ponte e a defesa de uma ou de outra ponte. E hoje volta outra vez o debate meia volta. Pois eu digo-vos com franqueza, tendo em conta os recursos existentes aos dias de hoje, tendo em conta a valorização do território que se pretende, tendo em conta hoje o que são princípios de atratividade, eu prefiro que a minha fronteira, o meu estuário, seja reconhecida pela qualidade paisagística e natural e seja reconhecido pelo valor do seu próprio património natural, do que ter uma ponte ali naquela zona. Isto é algo muito contraditado no conjunto do meu concelho. Porque se acha que uma ponte iria trazer milhares de pessoas de um lado para o outro naquela zona ali. Pois, se nós trouxermos a ponte, provavelmente não temos reconhecimento sobre o património paisagístico e cultural. Enfim, cultural podemos ter. Sem a ponte, podemos lutar para conseguir isso. Mas uma ponte traz ali algumas pessoas. A chancela, uma chancela da Unesco, por exemplo, sobre o nosso património imaterial e sobre o nosso estuário, leva-nos a todo o mundo. É uma ponte para todo o mundo. E é nesta aposta que temos que encontrar também respostas. E para terminar, pelo menos, esta primeira intervenção, diria que isto só se faz também com pessoas inteligentes.
E com pessoas inteligentes não me refiro naturalmente a uma casta. Refiro às pessoas que fazem parte do território e que fazem parte das escolhas do próprio território. Por isso é que a educação é uma vertente e uma aposta fundamental para aquilo que queremos ser. Uma educação que seja forte, um investimento forte por parte do município, na valorização das nossas crianças e dos nossos jovens, colocando-as no próprio território, a conhecer o território e a ser a porta-bandeiras desse território. E algo que faça com que elas estejam preparadas para os dias de agora e para os dias do futuro. Porque hoje em dia, quem não tiver a capacidade, a vontade de poder manejar novas tecnologias, de encontrar respostas através dos novos dados, de saber procurar nas novas bases de dados que existem em todo lado, não saber destrinçar alguma informação, transformar a informação em conhecimento, essas pessoas serão os analfabetos do futuro. Os analfabetos do futuro. Já não vai bastar ler e contar para poder, de facto, navegar nas águas tumultuosas do futuro. E é fundamental estarmos cada vez preparados e mais preparados e com uma base abstrata suficiente para nos adaptarmos ao concreto que está sempre em mudança. Isso é fundamental. Daí a aposta na escola, na educação e a aposta, em segundo lugar e por último, na cidadania. Fazer com que as pessoas se sintam parte da comunidade e sentirem-se parte da comunidade é participar. E há vários processos de participação, há vários enquadramentos que se podem dar às pessoas, nas diversas idades, mas é algo que deve ser cada vez mais uma vontade dos poderes políticos. Devolver alguma capacidade de decisão que não passe dos ciclos eleitorais de 4 em 4 anos a cada um dos cidadãos. E isso nós fazemos, e eu vou permitir-me partilhar convosco uma nota um pouco distinta do que nós fazemos no Conselho de Caminha, porque eu sei que os outros conselhos têm processos de participação que são diferentes, as pessoas ligam muitas vezes só aos orçamentos participativos, mas não é só orçamentos participativos. Nós pensamos, a Câmara de Caminha não tem muito dinheiro para ser verdadeiramente sincero com cada um de vós. E não tendo dinheiro, nós batemos diariamente com a necessidade de distinguir, dentro dos recursos que temos, aquilo que queremos aplicar às soluções. E por isso, temos aquele drama que o cidadão comum, quando opina no café, na sua própria casa, não tem. O cidadão quer que seja feito o mercado, o cidadão quer que seja feita a ecovia, o cidadão quer que seja feito o saneamento, o cidadão quer que aconteça tudo ao mesmo tempo, no mesmo local, da mesma forma. E isso é impossível. E nós decidimos, através do processo de participação que temos, inverter um pouco as coisas como? Atribuindo às pessoas a possibilidade de decidirem não sobre uma fatia de investimento abstrata, mas sobre uma fatia de investimento concreto. Ou seja, todo o IRS arrecadado no Conselho de Caminha, aquela percentagem que cabe às autarquias, está à decisão dos cidadãos do Conselho de Caminha. Nós temos uma incidência de 1,5% do IRS, podemos decidir, podemos ter até 5%, e esse 1,5% é aquilo que as pessoas decidem para o futuro. Ora bem, isto é um determinado montante, e as pessoas no primeiro e no segundo ano, enfim, opinavam sobre é muito dinheiro, é pouco dinheiro, até que nós explicamos às pessoas, muito simples, o que está aqui a ser aplicado, não sabemos se é muito, se é pouco. É o dinheiro que é arrecadado pelos cofres do município a propósito do IRS. Mas há aqui uma boa notícia. É que se decidirmos, em conjunto, aumentar os impostos, ou seja, em vez de cobrarmos 1,5% do IRS, decidimos cobrar 2%, ou 3%, ou 4%, ou 5%, haverá mais dinheiro para decidir em orçamento participativo. E colocamos as pessoas a pensar, por um momento, exatamente como nós. Será que é melhor, então, duplicarmos aqui o esforço fiscal para podermos ter mais dinheiro para decidir no orçamento participativo? Até agora, o que decidimos é transformar esse debate ter esse debate apenas dentro da esfera teórica. As pessoas falam e dividem-se. Uns acham que sim, outros acham que não. Mas nós, no próximo ciclo do orçamento participativo, vamos, ao lado das tomadas de decisão, vamos fazer um inquérito e vamos perceber se as pessoas estão disponíveis ou não para isso. Quer saber, há um esforço fiscal, sim, que todos pagamos, mas há depois mais dinheiro para podermos escolher, que são as pessoas, não somos nós, as obras que querem fazer com esse dinheiro. É um tema muito interessante.
porque vamos também colocar as pessoas no papel que é normalmente das autarquias, mas sobretudo porque é um papel de cidadania de pormos as pessoas também, por algum momento, a pensar como os decisores perante os recursos e perante as necessidades que temos. E era esta a vertente que eu queria dar, podemos depois ligar mais à questão do Rio Minho, se entendemos, porque de facto há projetos comuns, há o ACT, que é fundamental, que foi uma forma que encontramos para nos organizarmos e para irmos buscar, de facto, outros fundos, porque os fundos também não vão multiplicar-se e os novos temas estão aí. As pessoas talvez não tenham consciência disso, mas pavilhões, estradas, caminhos, cada vez menos, para não dizer, não há dinheiro para isso. E os novos temas que se vão colocar aí são os temas da demografia, são os temas da eficiência energética, são os temas das alterações climáticas, são os temas da energia, são os temas da mobilidade, são os temas da formação, da aprendizagem, da inovação e, obviamente, que esses temas que parecem que nada têm a ver com as autarquias, pelo velho paradigma das autarquias, é cada vez mais um tema das autarquias, só por uma razão. É o tema do futuro e é o tema das pessoas. E as autarquias vão ter que ir ao encontro das pessoas. Porque, se não forem a curto prazo, aqueles que estão aqui, incluindo eu, saltam do lugar porque outros vão dar a melhor resposta às pessoas. Mas se não forem a médio prazo e nós conseguirmos ainda, mesmo assim, convencer as pessoas a votarem em nós, o que vai acontecer é que os nossos conselhos, daqui a 10, daqui a 15 anos, estão menos preparados para enfrentar os desafios que os nossos colegas do futuro irão encontrar. E era este o testemunho que eu queria dar e depois, naturalmente, colocar a vossa disponibilidade para responder às questões. Muito bem, e passamos para Monção. António Barbosa. Isto não foi nada combinado, hoje surgem notícias de Cerveira, de Caminha e de Monção. Monção ontem foi notícia, porque é o berço do Alvarinho. Ontem foi feito no Porto um balanço dos 3 anos do polémico acordo do Alvarinho, uma casta que subiu, em termos de vendas, 32%. Eu sei que isto é também um investimento inteligente. O Alvarinho é uma marca de Monção e é uma das grandes apostas, porque de facto tem todas as condições para brilhar, e sabemos também que já estão um bocado zangados os governos dos países nórdicos, nomeadamente da Suécia, que são os maiores consumidores de Alvarinho neste momento, e de facto têm feito um trabalho excelente. Esta é a marca que quer continuar a tal investimento inteligente que Monção quer fazer, porque esta casta Alvarinho só é única, porque existe aquele rio Minho e existem aquelas terras ao lado do Minho. Muito boa tarde, Paulo. Obrigado em seu nome ao Rei do Minho pelo convite que foi endereçado, não só a mim, mas também aqui aos colegas presentes de Câmara que também foram para cumprimentar aqui o público presente, comunicação social, e agradecer evidentemente esta oportunidade que nos dão também de partilhar um bocadinho daquilo que são as nossas experiências, as nossas vivências, apesar de aqui ser evidentemente aqui no meio já destes autarcas que estão em segundo mandato, ser aqui um novato, estou aqui há pouco mais de 5 vezes no município, mas evidentemente já com alguma experiência também, porque durante 4 anos estive na oposição e tive também, infelizmente, a oportunidade de, se calhar, entrar no meu mandato, se calhar de uma forma diferente daquilo que teria sido se tivesse ganho a Câmara há 4 anos atrás. E eu começaria por aí, porque irá, de uma forma mais facilitada, introduzir o tema que temos aqui hoje. Quando falamos em Alvarinho, eu ouço falar em Alvarinho, e eu sou sincero que custa um bocado. Quando falamos de Monção, imediatamente queremos falar de Alvarinho. É evidente que o Alvarinho, quer queiramos, quer não, é uma casta que tem o nome que foi trabalhada pela sua região de Monção e Melgaço. É uma evidência. E, evidentemente, que depois chegar a um determinado patamar de reconhecimento, quer nacional, quer internacional, houve aqui um conjunto, vieram com a história da União Europeia, houve aqui, efetivamente, em termos de normas, que fomos obrigados, até porque o Alvarinho é uma casta e não uma marca em si, e esse foi o erro que cometemos. Mas houve aqui, efetivamente, isto tem que dizer, houve um aproveitamento por parte de um conjunto de grandes interesses económicos na área de vinho, nas regiões dos governos, evidentemente, para poder aproveitar aquilo que foi um trabalho nosso de décadas, para, efetivamente, poder também, se calhar, potenciar aquilo que eram também esses produtores e esses produtos que, efetivamente, comercializavam. Mas quero deixar aqui um pequeno testemunho. Nós, quando falamos de um vinho, que eu acho que aqui que é o grande erro, cometemos todos, mas o vinho parte muito do que está a consumir. Eu, quando vejo especialistas dizer que este é um grande vinho, é o melhor vinho do mundo, o melhor vinho do mundo, para mim, é aquele que eu consumo e aquele que eu gosto. E, portanto, é isso que nós temos de transmitir a quem, efetivamente, consome os nossos vinhos. E há uma coisa que é certa, que essa é, efetivamente, insubstituível e inimitável.
e que tem a ver com a forma, com as pessoas, com a cultura que está enraizada aos nossos vinhos. O Alvarinho para nós não é um líquido que está dentro de uma garrafa, é muito mais do que isso. E, portanto, é uma coisa ancestral que vem de há muitos anos. Dizer que já no século XIX, os ingleses, quando falávamos de Monsanto, e há fatos históricos sobre isso, que falavam nos bons vinhos brancos de Monsanto. Quando falávamos dos portugueses, falavam do Douro e de Monsanto, não se falava de vinhos absolutamente mais lado nenhum. Isto está no lado, isto é histórico, isto está lá. E, portanto, aquilo que se vai demonstrar nos próximos tempos, e já tem demonstrado esta primeira fase de transição, naquilo que é este período transitório entre aquilo que foi o final da exclusividade e o final, que estarei à porta de 3 anos sensivelmente, é que efetivamente o final da exclusividade não nos vai prejudicar em nada, pelo contrário, vai mostrar que efetivamente os nossos vinhos são diferenciados, e porquê? Porque têm uma cultura, têm uma história por trás. O que está lá dentro é o suor de pessoas, são efetivamente o saber de muita gente, tem a ver com o próprio território, que este é essencial e este também é indicável, tem a ver com a nossa exposição solar, do terreno, com tudo aquilo que lá temos. E, portanto, é isso que nós temos defendido, é isso que está no terreno, e aquilo que tem acontecido nestes últimos 2 anos, desde a questão do fim da exclusividade, ou pelo menos deste período transitório muito falado, é que aquilo que se tem verificado é que as vendas têm efetivamente disparado. Eu diria que se fala nos 32%, estamos a falar na sub-região, eu diria que se calhar em Monsanto estaremos a falar talvez um crescimento nessa ordem, ou talvez ainda superior a essa ordem de valor que estamos a falar. Isto para entrar em quê? Para entrar no tema que nos estás aqui hoje, porque quando falamos dos nossos territórios, e uma das coisas que felizmente nós temos no território de Monsanto, é que temos a dificuldade exata de dizer em que é que vamos apostar e porque é que temos tudo. É que hoje, eu falo com muitos presidentes de Câmara, de outros municípios, de outros distritos, que têm uma dificuldade enorme a dizer vamos identificar algo que nos caracterize e para podermos trabalhar a nossa marca, a marca Monsanto, aquela que nós podemos levar não só cá dentro, mas também começar a vender lá fora, e tem essa dificuldade. E nós temos exatamente ao contrário. Eu posso deixar aqui uma nota que nós estamos a trabalhar neste momento um conjunto de elementos identificativos do nosso conselho, não só para as nossas rotundas, mas não só. E a nossa grande dificuldade foi dizer e o que é que lá vamos colocar. Temos um conjunto total, poderíamos falar da cobra, poderíamos falar, e perdoe-me aqui a expressão, o nome do bicho que é a foda amada de Monsanto. Temos a questão do rio, temos a questão da natureza, nós temos um conjunto efetivamente enorme, que não é só de Monsanto, eu penso que é todos os nossos territórios do Alto Minho, e dizendo uma coisa muito importante que o nosso Presidente também disse aqui hoje, que é, e que nós temos feito isso também conjuntamente com os presidentes dos nossos municípios do lado de lá dos nossos alcaldes, que tem a ver com a questão de nós hoje trabalharmos os nossos territórios de uma forma inteligente. E, portanto, não olhando para nós de forma fechada e começando a pensar que nós sozinhos não somos capazes hoje de fixar o turismo nos nossos territórios. E porque quer queiramos, quer não, e por muito que falemos da parte da empregabilidade, por muito que falemos desta questão das cidades inteligentes, e também já vai no tema, há uma coisa que é certa: se nós não tivermos esta capacidade de unidos fazermos este trabalho, nós sozinhos não vamos lá. E basta ver a evolução, não é por acaso, que era, ao nível da Ponta Barca, há cerca de um ano atrás, no último estudo que foi publicado, era um município de menor índice de ocupação hoteleira, para um município motivo, porque não temos no território trabalhado o suficiente para nós garantirmos que o turista possa ficar no nosso território mais do que esse período. E, portanto, aquilo que temos de fazer, e é isso que temos, e muito bem feito, na Cima ao Caminho, no período de tempo muito curto que ainda tem havido efetivamente uma parceria real e efetiva, porque quem está lá dentro, e todos os presidentes de Câmara desta Cima estão preocupados com uma coisa, principalmente, que é trabalharmos para o conjunto do nosso território. E se conseguimos fazer dessa forma, não tenho dúvidas que o Alto Minho tem. E o turismo tem evidenciado. Ainda ontem vi uma notícia dizendo o seguinte, e que é uma preocupação, dizendo que nós hoje no Porto e Lisboa temos, em termos de turismo por habitante, mais do que tem hoje Londres ou uma cidade de Praga ou Barcelona. Isto diz alguma coisa, mas diz também outra, e que entra no nosso tema de hoje, agora sim. Quer dizer o seguinte, nós estamos, porque é uma evidência hoje, nós estamos a avançar juntamente um conjunto, quer com o Salvaterra, avançámos agora muito recentemente, quer com o Salvaterra, quer com Valença, quer com o Tui, um projeto do Rio Navegável. Portanto, com o aproveitamento de todas essas potencialidades do Rio Minho, com o aproveitamento depois das nossas margens, com o aproveitamento depois da questão também dos nossos vinhos, mas não só, e muito daquilo também que o Miguel e que o Nogueira também já disseram aqui, que é também depois com o aproveitamento e com a dinamização de todo esse património imaterial que temos, felizmente, e muito nos nossos territórios, e que não está ainda, se calhar, devidamente trabalhado. Eu sei que é difícil explicarmos isto é uma questão política e também referida com o Miguel, que é, nós temos a capacidade de uma vez por todas, com os nossos eleitores, de 4 em 4 anos votam, quando nos batem à porta e dizemos o meu programa eleitoral é este, o senhor votou. Portanto, eu vou levar a cabo o programa eleitoral que estava aqui neste plenário. Eu sei que as pessoas não leem, é uma realidade
não é a nível local, muito menos a nível nacional, que se vota, passa lá a saber porque os meios de comunicação social, por outros motivos. Agora, acho que esta é uma questão importante. E, portanto, se nós tivermos esta capacidade, as pessoas também terão, se calhar, uma maior facilidade depois de começarem a aceitar, quando falamos em cidades inteligentes e não dos projetos que nós, em evolução, hoje já estamos a avançar, dando aqui também uma nota em primeira mão, que nós hoje estamos a avançar, juntamente também com um conjunto enorme de municípios, quer deste lado do Minho, quer do lado de lá, um projeto que se chama, que tem a ver com a economia, que está aí tão de moda agora, com a economia circular, no sentido do aproveitamento de recursos, quer a nível empresarial, quer a nível também da nossa própria urbanidade dentro de meios que são claramente rurais, mas que também acabam por ter alguma urbanidade, no sentido do aproveitamento daquilo que são resíduos para alguns, mas que podem ser matérias-primas utilizáveis para outros. E nós estamos, neste momento, juntamente com a Universidade de Santiago de Compostela, com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, estamos, efetivamente, e junto com o conjunto de municípios, estamos a avançar com o projeto, que eu disse logo que foi acordado a primeira vez, disse logo sim, porque é evidente que não podemos pensar de outra forma. Mas também dizer uma coisa, nós hoje quando falamos em economias e quando falamos em municípios, municípios agora quase que querendo fazer municípios como o nosso, tão pequenos, como disse o Miguel, querendo olhar para eles e trabalhar da mesma forma como trabalhamos Braga, Porto ou qualquer. Eu acho que temos que ter algum cuidado com isto. Eu acho que devemos criar aqui uma simbiose perfeita entre aquilo que é a realidade atual, e a realidade atual é uma realidade perfeitamente com alterações climáticas que estão aí à vista, estão aí à porta, e portanto isto da economia circular também tem muito a ver com isso, e quando falámos, por exemplo, o Miguel falou a questão dos desperdícios, a questão da água, nós também estamos, evidentemente, hoje com um projeto que estará terminado em 2 meses, com a questão para sabermos exatamente quais são as perdas do sistema, para tentarmos tornar o sistema mais perfeito, para tentarmos, efetivamente, aqui também criar algumas sinergias e ganhar algumas mais-valias em termos ambientais, mas também daquilo que para nós é importantíssimo nos municípios, que é em termos financeiros, que tenhamos aqui alguma margem para podermos libertar fundos, para podermos apostar efetivamente noutras áreas. Mas eu queria deixar aqui uma nota muito preocupação, que é nós hoje, olhando para isto, não podemos esquecer de uma coisa essencial. Nós hoje, um dos problemas que começamos a ter no turismo a nível nacional tem a ver muito com a questão da descaracterização de tudo aquilo que é o nosso território. Nós hoje jogámos para o Porto, eu vivi no Porto 21 anos, portanto estou à vontade para falar sobre isto. Quem conheceu o Porto, em 94, 2020, conheceu o Porto e conheceu esta transição, e eu trabalhava exatamente naquela zona central, na rua da Escola Normal, que fica ali na transversal, quem conhece, a Rua Santa Catarina, e portanto eu acompanhei aquilo que foi a evolução do efeito Ryanair no turismo em Portugal, isto mais particularmente no Porto. E aquilo que vos posso dizer, que está a acontecer hoje no Porto, é uma coisa que eu não quero que aconteça nos nossos territórios, porque efetivamente eu não acredito neste tipo de turismo. Aquilo que está a acontecer é uma desertificação total em termos daquilo que são os nossos naturais, que residem nesses locais, em detrimento do turista. O turista, um dia destes, vai chegar ao Porto ou Lisboa, e aquilo que vai acontecer é que vai estar com turistas, e não é isso que eles querem. Eu, quando vou para o estrangeiro, aquilo que quero é chegar a qualquer lado e estar com os residentes naturais daqueles locais. Não quero chegar lá para estar lá o turista que veio no avião comigo e que veio da Bulgária, que veio de Espanha, de outro sítio qualquer. E portanto eu acho que esse é um cuidado para ter isto entroncando naquilo que são os nossos territórios, para dizer o seguinte. Uma das preocupações que nós temos tido em Monção nestes primeiros 5 meses de mandato é exatamente termos este cuidado de garantir aquilo, eu diria quase que uma simbiose perfeita entre aquilo que é o interesse daqueles que lá residem e daqueles que nos visitam. Isto para dizer o quê? E os presidentes estão aqui mais tempo que eu, de certeza que concordarão com aquilo que eu vou dizer. Uma das preocupações que nós temos nos nossos territórios é que as pessoas nas nossas freguesias, nos nossos locais, nos nossos lugares, nos vêm pedir obras que efetivamente vêm descaracterizar tudo aquilo que são aqueles espaços naturais e que esses sim vão ser visitáveis por tudo e já o são hoje. E portanto temos que ter aqui alguns cuidados entre aquilo que é o servir a nossa população no sentido daquilo que são as necessidades permanentes e diárias de quem está nos territórios, com aquilo que são depois aquilo que é procura em termos turísticos. E nunca esquecendo porque esta realidade. Quando falamos dos nossos territórios, a nível, quando falamos das nossas freguesias mais rurais, a desertificação está em porta, uns conselhos, se calhar de uma forma mais intensificada, outros menos, mas ela está a acontecer de uma forma generalizada. O turismo para nós, quer queiramos, quer não, tem efetivamente uma importância total. E depois pegar nisto e juntando e olhar a outra parte. Se nós não queremos esvaziar os nossos territórios, esta preocupação ambiental, porque quando falámos das felicidades, é disso que falámos muito em parte das questões ambientais, e elas são importantes, se calhar mais noutros locais como os nossos, que são se calhar nas zonas mais naturais, mas que começam também, já hoje, começam a ter alguns problemas, e portanto essas preocupações que nós temos demonstrado também a nível assim, particularmente
a nível do município de Monção, mas entronca numa segunda questão que é essencial para o João, e também com a questão do emprego. Eu hoje, olhando para a realidade do Conselho de Monção, eu diria que é um Conselho que sai fora de tudo aquilo que é a realidade do nosso distrito, e basta olhar para aquilo que é o nível de superfícies comerciais que há no território de Monção. Alguém pegar no carro, no Porto de Algarve, teve ano, rapidamente percebe o que é que ele está a conhecer, só não entender o porquê. E dá a pensar. Mas tem algumas explicações, uma delas tem a ver com a questão da ponte. Portanto, a tal questão, como o Nogueira falava muito bem, esta importância desta ligação forte, cada vez mais aqui ao norte da Galiza. E dizendo que hoje, para quem não sabe, a ponte de Salvaterra-Monção é o quarto ponto de passagem a nível nacional, com mais passagem de viaturas por dia, só com uma diferença em relação aos outros. É que o de Salvaterra para Monção é a economia que se gera e em toda aquela área, numa área de 30, 40, 50 km. Enquanto, por exemplo, a passagem de Valença, sendo a segunda maior, é uma passagem de carros que vai para Braga, que vai para outros locais. Ali são passagens, estamos a falar, efetivamente, de gente que passa de um lado para o lado da outra fronteira, mas que fica ali. E daí, se calhar, justificava-se essa tal questão que nós hoje em Monção temos 5 ou 6 superfícies comerciais, e hoje posso dizer que tenho em Monção mais 3 ou 4 à procura de terrenos, e terrenos a serem vendidos por meio milhão, 600.000, 1 milhão de euros, coisas que são absurdas para um território de Monção, apartamentos a serem vendidos acima de 150 mil euros extra, hoje está a acontecer em Monção. Mas isto para entroncar uma questão para mim essencial, que eu pergunto, será que nós, quando falamos de emprego, temos capacidade hoje no nosso distrito, quando falamos de grandes investimentos e de estar a querer trazer para cá empresas a empregar 300, 400 mil pessoas, temos hoje capacidade de empregar esta funcionalidade do nosso território? Eu desafiava toda a gente a ver o que está a passar em Valença e o que está a passar em Vila Nova de Cerveira, que inclusive em determinados tipos de produção já tem que vir gente de cubanos que ficam hospedados em Cerveira e Valença, só durante aqueles 2 ou 3 meses, para ir trabalhar para as fábricas, e o Nogueira sabe isto melhor que eu, de certeza, e que depois têm de ir, efetivamente, e que depois no final vão embora para o guerra, porque nós hoje não temos capacidade instalada, não temos uma gente para trabalhar neste tipo de empresa. E, portanto, entra aqui a questão das cidades emergentes. Eu não sei até que ponto, e é nesse, e era daí que eu também queria trocar, que é no sentido de nós hoje termos a capacidade de começarmos a trazer também para os nossos territórios conhecimento. Ao trazermos conhecimento, se calhar, de uma forma muito mais facilitada, conseguiremos, evidentemente, trazer um conjunto de soluções. Termino dizendo que hoje, a preocupação que tenho, trabalho diariamente com o Salvaterra do Minho, porque está ali ao nosso lado, é uma preocupação em termos empresariais, dizendo que nós hoje não temos capacidade no território, falo de noção, não conheço a realidade dos outros. Quando eu vou tentar bater à porta de alguém e dizer, não, o senhor vai instalar uma empresa em Monção, que tem umas condições maravilhosas, eu dou-lhe o terreno, quase que lhe ofereço o terreno para o senhor se instalar, eu pergunto, será que é isso que o empresário tem procurar? Eu acho que não. Procura um conjunto de outras coisas que se calhar nós hoje não temos, e só pensar nisso depois de nos perguntarem. Tem a ver com a questão da habitação. Será que nós hoje temos habitação suficiente nos nossos territórios para podermos bater à porta dessa gente e tentar convencê-los a vir para Monção? Será que hoje temos capacidade instalada suficiente e temos o conhecimento para dizer, não, venham para cá, que nós temos economistas, temos engenheiros, e é isto que os nossos territórios têm de estar preparados, não são de uma forma isolada, mas evidentemente de uma forma conjunta, os nossos territórios vizinhos, que são dessa forma, evidentemente, se calhar, estaremos preparados para abraçar um futuro que está aí à porta. Um futuro que cada vez passará mais pela questão turística, mas que eu gostava, porque acho que nós aqui temos condições únicas nesta linha ribeirinha, temos o rio que nos une ao lado lá, com esta proximidade enorme que não existe, por exemplo, em Trás-os-Montes, com territórios em que nós estamos lá daqui, em Monção, quase como uma rua que temos a passar do centro urbano de Monção ao centro urbano de Salvaterra. Isto é uma coisa que não existe, por exemplo, em Trás-os-Montes, em que as fronteiras, digamos, entre aquilo que são as partes urbanas, de um lado e do outro fronteira, estão muito distanciados. Eu acho que nós temos aqui condições para ser, e era esse o cuidado, e eu acho que é isto também esta discussão tem de começar a ser feita, para começar a pensar no futuro em que não passe só por uma questão turística, mas por territórios que têm garantidamente um grande futuro, mas que passará garantidamente também conseguirmos esta simbiose entre aquilo que é esta questão destas cidades inteligentes, no sentido de nos preocuparmos também com questões ambientais, com a questão da poupança, com a questão de nós também gerirmos recursos para que os próprios municípios possam ter capacidade de continuar a gerar respostas àquilo que são as necessidades dos nossos cidadãos. E termino dizendo, porque o Miguel referiu bem, falou da questão do IRS. Eu trocava isto de uma forma mais abrangente e na questão da família. Ontem via também uma notícia da televisão a falar sobre as famílias numerosas e eu, dentro de 2 meses e meio, passarei a estar com saudades de filhos numerosos, vou citar pela terceira vez, portanto estou à vontade de falar sobre isso. E para dizer o seguinte, nós hoje, em Monção, e uma das preocupações que em termos financeiros, com algum prejuízo para a Câmara, mas eu acredito que futuramente
que isto trará algumas mais-valias grandes, porque em termos de território será também um motivo diferenciador para além de nós termos tudo o resto e só oferecemos está lá no território. Tem a ver com a questão de nós hoje garantirmos para as nossas famílias um apoio continuado, quer ao nível da saúde, quer ao nível da educação, quer ao nível de tudo aquilo que tem a ver com o dia-a-dia destas famílias. E nós isto estamos a fazer, começámos este ano com a questão de majorar aquilo que é a devolução de IRS para as famílias, que aquilo que é, tornámos cada vez tendencialmente mais gratuito o ensino, inclusive este ano, a partir de tempo, vamos tornar totalmente gratuito tudo aquilo que é parte dos transportes escolares até ao 12º ano, com a questão da vacinação totalmente gratuita no nosso Conselho, que vai ser publicada dentro de poucos meses, com um conjunto de ações continuadas, que não se fiquem só com aquilo que eu disse e sempre critiquei, com a questão dos cheques prendas quando nasce uma criança, que isso não resolve absolutamente nada, mas que o município que efetivamente se preocupe com as famílias e que lhes faça esse acompanhamento permanente, não só financeiramente, mas também em termos logísticos e com aquilo que são as preocupações e aquilo que são as novas preocupações dos dias de hoje, porque a vida, infelizmente, isto não tem dado muitas voltas, as preocupações dos pais, evidentemente, são cada vez maiores. Também nesta fase, se calhar, terminaria, já não alonguei muito, e, portanto... E eu penso que ficou aqui demonstrado porque é que, de facto, a Europa e estes conselhos são exemplo para a Europa e porque é que a Europa fala de uma forma positiva nestes conselhos com, de facto, investimentos inteligentes com estas cidades e euro-regiões e que são três vilas, de facto, que têm em comum o Rio Minho, que de facto é que lhes traz também este grande poder de ser diferentes dos outros concelhos. Eu podia abrir agora ao público 20 minutos de perguntas que queiram fazer aos nossos ilustres convidados. De facto, não é todos os dias que Braga recebe o Presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira, de Caminha e de Monção, com temas muito interessantes nestes investimentos inteligentes, nestas Smart Villages, que de facto fazem sucesso e inveja a muitos outros concelhos, não só de Portugal, mas da Europa. Quem quiser, quem gostar quem quiser fazer questionar algum dos nossos convidados, por favor. Não há perguntas? Ninguém quer questionar? Não, mas eu acho que há alguém que quer fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta. Agora que eu acho que também é importante nestas sinergias que existem, mais em Cerveira e mais em Monção, não tanto em Caminha, porque não existe a ponte, mas está mais do que explicado pelo Presidente, de facto, é melhor Caminha não ter ponto. Eu penso que Caminha rivaliza em muito mais com Vila Praia de Ampra, os dois do mesmo concelho, do que propriamente pelo outro lado do Rio Minho. Mas um aspecto importante que eu acho que nestes investimentos inteligentes e nestas eurocidades que existem, Monção, Salvaterra do Minho e Cerveira do Minho, que são as sinergias que se fazem, os equipamentos coletivos que são usados, casos das piscinas, das bibliotecas, dos museus, este intercâmbio, porque de facto em Portugal temos distritos em que cada freguesia tem uma piscina, tem um pavilhão, tem um campo de futebol e depois eles quase que ficaram hoje ao abandono, mas isto é mais um exemplo de como se trabalha de forma inteligente, são investimentos inteligentes. Como é que é feita de facto esta parceria de um lado e do outro, tendo o Rio Minho no centro? Bom, se começo eu, essa é uma questão interessantíssima e, curiosamente, o Miguel abordou aqui uma questão que eu acho extremamente, é de coragem, com certeza, mas extremamente importante, que é o assumir que é preferível uma determinada situação para um objetivo maior. É evidente que, em termos da população do Conselho de Caminha, com certeza que terá quem não gosta muito desta situação, mas os políticos também têm que assumir muitas coisas e esta é uma das que têm que assumir. Mas, curiosamente, a minha vizinha,
em frente, a alcaldesa Sandra, há uns anos atrás, pouco depois de ser eleita, assumiu uma coisa também difícil de assumir. Nós tínhamos já em Vila Nova de Cerveira, que estava a funcionar com algumas carências, que já tinha há alguns anos, uma piscina municipal, que já era frequentada por alguns comunhenses e não só, mas principalmente de Tominho. E a população de Tominho quase que exigia à Câmara Municipal, ao Conselho, que também tivesse uma piscina. E a alcaldesa disse, tão simplesmente isto, para que nós construímos uma piscina se em Vila Nova de Cerveira, e nós estávamos com um projeto de reconversão da nossa, não temos uma piscina extremamente eficiente, moderna, com garantia de funcionamento e de qualidade, e dizia ela, mas dizia, assumimos publicamente também, para que nós replicarmos um equipamento em Tominho que nos vai custar centenas de milhares de euros anuais, desde logo o investimento inicial, mas depois a manutenção, e vamos ter dois prejuízos. Temos novos prejuízos, tem Vila Nova de Cerveira, tem uma estrutura a funcionar. E ela assumiu isto com clareza, e não foi por isso que deixou de ganhar as eleições de imediato a seguir, e voltou a ganhar depois. E assumiu isto muito bem, porque nós, o Presidente Municipal de Vila Nova de Cerveira, hoje tem, não contando as escolas e os miúdos que nós não contabilizamos porque não pagam, não é de pagamento, temos pagantes, cerca de 2.100, 2.200 utilizadores. 60% deles são galegos. Sim, estão muito satisfeitos com a nossa piscina. E, portanto, prestamos música e tornamos a piscina, com esta qualificação que fizemos, sustentável. Eu não diria que não dava, como é óbvio, nem no equipamento municipal. Na base é construído para dar lucro, mas para ser sustentável e ter equilíbrio. E a nossa piscina só é sustentável porque ganhou qualidade e eficiência com a reformulação, mas porque também temos esses utilizadores, porque se nós tivéssemos menos 50% de utilizadores, claramente era insustentável. E era a nossa e era a do nosso vizinho. Isto para ir de encontro à sua questão e também um pouco ao que diz o Miguel. Então, esta é que é a boa gestão de equipamentos, porque só porque está de um lado do Rio e por acaso de um lado é Portugal e do outro lado é Espanha, mas até poderia ser. O Rio não nos separa já, felizmente, procura unir-nos, e o equipamento está do nosso lado ou do outro será irrelevante. Muitos dos tominhenses que vêm a Vila Nova de Cerveira, inclusive que vêm a pé, portanto não é nenhum óbvio. E aqueles que fazem 5 ou 10 km, não é fazer 5 ou 10 km, que deixam de vir à piscina municipal, que têm boas condições, inclusivamente utilizam também os nossos jardins de infância. Nós utilizamos a escola de música deles. Nós utilizamos, portanto, equipamentos e participamos em ações culturais também dos galegos. Portanto, é esta parceria em Vila Nova, como nos outros municípios, com certeza, que torna esta relação de chapas mais recentemente. E voltando ao tema do emprego, como sabes, Vila Nova de Cerveira é um município extremamente com uma forte componente industrial, empresarial, no qual atualmente, nos últimos 5 anos, mais que duplicou a sua empregabilidade. Cerveira, felizmente, nesta crise toda, nunca teve grandes problemas de desemprego. Poderia ter salários, o nível de salário é outra questão, mas era no origem dele. Mas, felizmente, Cerveira sempre teve um nível de desemprego bastante abaixo da média nacional, e hoje praticamente não tem desemprego, ou tem desemprego técnico. Hoje é o contrário. Entroncado naquilo que dizia o colega da moção, nós temos a dificuldade de arranjar trabalhadores para as nossas empresas. Nós temos cerca, as empresas de Vila Nova de Cerveira hoje ocuparão cerca de quase 4 mil trabalhadores. Num concelho que tem menos de 10 mil habitantes, ou cerca de 10 mil habitantes, é bom ver que muito mais de metade já não são de Vila Nova de Cerveira, como é óbvio. E a grande preocupação dos nossos empresários é a questão da mão de obra. Portanto, eles querem progredir mais, eles querem ampliar, mas têm dificuldade de mão de obra. E hoje, em Vila Nova de Cerveira, nos últimos anos, criar
num mês 50, 70, 100 postos de trabalho, já não é notícia, porque ele acontece sistematicamente. Criam-se 100 postos de trabalho, em Vila Nova de Cerveira não é notícia, porque já é uma normalidade. Enquanto, infelizmente, em algumas regiões deste país, quando se criam 15 ou 20 postos de trabalho, é uma excelente notícia, é uma boa notícia. Isso aqui em Vila Nova de Cerveira não acontece. Mas o que está a acontecer é ao contrário. Também fruto, lá está, um outro equipamento que eu já aqui referi, que ajudou e muito, que é a nossa ponte. Hoje, estamos a chegar ao ponto de que em cada 2 postos de trabalho que se ocupam em Vila Nova de Cerveira, um é galego. Ou seja, estamos a suprir a nossa dificuldade de mão de obra, quando antes era ao contrário, com pessoas do outro lado do rio. E depois ainda tem outra vantagem, que festeja o fim do ano 2 vezes. Um lado e do outro com a hora da diferença de hora. Emoção também esta interajuda, este intercâmbio de equipamentos coletivos com o Salvaterra do Minho tem sido importante. Eu estava a ver o Nogueira a falar e eu estava a dar o exemplo das piscinas, é exatamente o que acontece em Monção. Com uma posição exatamente idêntica do Alcaide de Salvaterra. Portanto, as piscinas de Monção fazem exatamente esse mesmo papel. Nós, neste momento, em Monção, estamos a tentar, é mais difícil, está-se a tentar, inclusivamente, para além disso, tentar, inclusivamente, quer a nível de saúde, que são uma questão do próprio Ministério, quer também os próprios bombeiros arranjarem aqui fora, os nossos bombeiros, por exemplo, pudessem fazer até uma determinada distância na fronteira de poder fazer, que não é fácil, pudessem efetivamente ter algum tempo de intervenção. É essa burocracia muito grande, A não é? burocracia era o que dizia o Presidente Nogueira na fase inicial da intervenção. Mas eu acho que aqui a nota importante a deixar, eu não sei como era antigamente, aquilo que eu sinto neste pouco tempo é que aquela que é a vontade de quem está ao outro lado, é uma vontade enorme de trabalhar connosco. Aquilo que eu sinto, eu tenho um alcalde de Salvaterra que todos os dias me liga a chatear, entre comas, no bom sentido, que ela nem acima de tudo que sejam candidaturas que aparecem, de coisas que podemos fazer, é uma coisa incrível, mas que efetivamente é muito bom e que mostra uma coisa importante. Eu acho que nós, esta identidade coletiva que pode ser criada aqui entre o nosso território, o nosso Galiza, parte um bocadinho, se calhar, daquilo que o Miguel disse aqui, que é uma coisa importante. Tem a ver com uma questão de nós educarmos as nossas crianças já. Porque é muito difícil, eu costumo dizer que o velho não aprende línguas, é mesmo assim. É muito mais fácil nós, se calhar, criarmos esta cultura e esta identidade, se calhar, muito nossa, agora dos mais jovens, e poder, efetivamente, se calhar, vir a florescer, se calhar, esse trabalho daqui a uma década, porque esse trabalho foi feito, do que, se calhar, ser feito de outra forma. Há uma coisa que é certa, quando me falam, por exemplo, em aerocidades, quando me falam em germinações, eu ainda há 15 dias estive numa feira em Paris e aproveitei para ir visitar também uma germinação que temos com o Vinhedo Sulcano, que é ali a 20 km de Paris, e uma germinação que está nada aproveitada e com uma proximidade enorme ali a Paris, e potencialidades enormes para poderem efetivamente ser aproveitadas. Claro, nós temos tudo isto, mas não criamos na raiz, ou se calhar não conseguimos passar isto em termos identitários para nós próprios e cultivar as próprias pessoas da importância disto, não vale a pena, porque falarmos de velocidades ou falarmos de germinações, mas depois elas existirem só no papel, fazemos uma festa todos os anos, isso não vale absolutamente nada. E, portanto, aquilo que nós estamos a tentar fazer, e nesse aproveitamento, não só dessas sinergias coletivas daquilo que são, quer a nível de equipamento, quer a nível cultural, de um lado da outra fronteira, aproveitando também isso para fazer aquele trabalho que nós estamos a fazer muito bem a nível assim, que é no sentido deste trabalho, em termos de parceria, que nós conseguimos trazer as pessoas para cá, passar não um dia, mas mais do que isso. Eu penso que o lado da fronteira também pode entrar, efetivamente, neste trabalho conjunto. Porque uma coisa é certa, isto tem de ser uma coisa que tem de ser trabalhada por todos nós, mas tem de ser uma coisa que tem de ser cultural e realizada. Eu dou um pequeno exemplo, nós tivemos agora há pouco tempo a questão dos incêndios, que passou mais uma emoção do que os outros territórios do Alto Minho, foi aquela desgraça que foi conhecida aquela calamidade, porque hoje estamos a tentar recuperar aquilo que aconteceu, e aquilo que se fez foi, eu fui pessoalmente, para além de ter feito sessões, eu pessoalmente, juntamente com a Proteção Civil, 33 colegas deste Conselho de Monção, durante 37 dias. Para além disso, fomos às escolas. Eu acho que isso é importante, que é este sentido de responsabilidade que se começa a incutir também, se calhar, enraizar nos mais jovens, este sim pode vir a dar frutos mais tarde. Eu acho que este trabalho que tem de ser feito, o Miguel até referiu, tem de ser dado aqui uma nuance deste contexto. Eu acho que nós temos que ter a capacidade, não de todos os nossos territórios, cada vez mais pensados, quer quando falamos neste caso inteligentes, quando falamos na questão dos lixos, na questão das reciclagens, todas estas coisas novas que vão aparecendo, é sempre muito mais fácil de fazer este trabalho de baixo para cima do que o contrário.
porque este vai trazer frutos. É evidente que temos aqui um período transitório, temos, mas é de baixo para cima que podemos fazer, até porque há uma coisa, eu costumo dar esta pequena nota. Nós, se quisermos encher esta sala, pomos aqui 20 criancinhas a atuar. Esta sala está completamente cheia porque põe os pais e os avós. E, portanto, nós temos que fazer isto também para as podemos trabalhar neste tipo de situações, que é fazer esse trabalho de baixo para cima, porque as próprias crianças, não tenham dúvidas, que são elas capazes de, se calhar, fazer muito mais, se nós fizermos isto. Vou dizer o mesmo, quando estamos a falar numa campanha eleitoral, se nós formos buscar um filho, é meio caminho andado, porque temos a família connosco. Se formos buscar um mar, não é sempre que volta nós. Já viram porque é que o Tony ganhou a Câmara de Monsanto? Os filhos, não as filhas, não foi isso. Bem, eu queria só dizer aqui também 2, 3 notas que foram surgindo das vossas respostas, mas que eu gostava de enfatizar. Em primeiro lugar, o facto de eu entender que do caminho a não ter ponte e de eu entender que há outras prioridades na ligação ou nas pontes a estabelecer com o outro lado, sim, pode ser considerado uma forma de coragem, não sei, se a decisão, ou se uma estratégia, ou se um caminho é uma coragem, será. Mas isso não quer dizer que não haja um intercâmbio forte entre os dois lados do rio, porque ele existe da mesma medida, enfim, talvez não na mesma medida, mas com intensidades que em alguns aspectos também é até se calhar superior em algumas formas com o lado de caminho e o lado de vanguarda. Ela existe de forma ancestral, mas quero-vos dizer que o intercâmbio cultural, tudo o que tem a ver com a partilha de transporte, o próprio ferry-boat tem uma gestão partilhada, é um barco que é do município de Caminha, mas que é partilhado. Tudo o que tem a ver também com uma candidatura conjunta que estamos a preparar do estuário do Minho, a paisagem imaterial cultural da Unesco. Isto é um trabalho de partilha que existe e que nós temos as andainas, temos a questão do Caminho de Santiago, há um conjunto de atividades que temos, que partilhamos, até partilhamos ali zonas castrejas, Santa Tecla, com a zona de Corta Pena, com a zona da Cidade de Âncora. Essa partilha existe, é diferente, não tem a ponte, não faz com que haja aquela dinâmica. E a questão da ponte está associada à falta de vias, de transporte também dos dois lados do rio, ao facto de, provavelmente no estuário, no próprio estuário do Minho, o local mais adequado para fazer uma ponte seria quase em cima de Vila Nova de Cerveira, a partir do momento que a ponte de Vila Nova de Cerveira foi construída e nessa altura discutia-se onde é que devia ser, esse era o momento onde poderia ser debatida a utilidade da ponte ali em Caminho. Não ganhamos, e Vila Nova de Cerveira de facto ganhou essa batalha e, portanto, faz sentido investir milhões de euros para colocar uma ponte a 10 km de outra ponte, talvez não faça assim tanto sentido, mas faz sentido continuar com este intercâmbio, com esta energia, porque isso nos distingue, porque quando as pessoas perguntam por Caminha, também nos falam que somos meios galegos, como falam de Cerveira, como falam de Monsanto. Isso distingue-nos, e a nossa cultura distingue-nos, e o facto de termos cidadãos na rua, como acontece com os meus colegas. Eu, quando vou à Laguardia, sou reconhecido, talvez não na mesma medida de Caminha, mas é presidente, como está. As pessoas atendem às notícias, conhecem as notícias e às vezes exigem respostas. Já tive gente em Laguardia, quando estou a comer uma mariscada, quando estou a mostrar a alguém, a dizer, presidente, aquele buraco, aquele mercado que está ali uma miséria, que mais resolve. Portanto, isto existe, isto é bom que exista e faz parte do nosso património. E devo-lhe dizer que, sem alguma coisa estamos a falhar, é na incapacidade que temos tido, em conjunto, de mobilizar as energias nacionais para esta visão. Porque a Espanha tem um problema administrativo grande, tem a Junta da Galiza ali com poderes que lhes dá alguma estrutura e a Junta da Galiza percebe esta dinâmica, percebe que a vive porque está ali, mas o Estado espanhol, muito acastelado em Madrid, nós sabemos dos temas que estão aí, não percebe esta dinâmica, não percebe. Apesar de ter um Rafael galego, de ter uma Ana Pastor que vai às compras ali a Cerveira à feira, tem uma distância de todos os institutos e o formato administrativo centralizado de Castela, tem esta dificuldade de perceber. Nós aqui até temos mais facilidade, porque os nossos colegas do outro lado surpreendem-se nós falarmos com ministros e com secretários de Estado e temos o primeiro-ministro lá, nas nossas terras, temos alguma facilidade em chegar a Lisboa. Mas temos tido alguma incapacidade de explicar esta especialidade. Porque não há outra fronteira igual no país. Não há outra igual, comparável. E nós temos tido alguma incapacidade de explicarmos isto. E vou-lhe dar um exemplo. Ainda há dias,
há um projeto educacional que junta as escolas dos dois lados da zona ribeirinha. Um projeto que teve o apoio de 150 entidades, que inclui as câmaras municipais, inclui as escolas, inclui os institutos, inclui as universidades. Teve o ok, por acaso, de Madrid, para poder ser referenciado como uma boa prática reconhecida pela Unesco, que é a ponte nas ondas. É uma prática que tem praticamente 20 anos. Faz intercâmbios, leva os miúdos de um lado para o outro, dá palestras. Quer dizer, são 2 gerações de miúdos que vivem aquilo. Teve o aval de Madrid, teve o apoio destas 150 instituições. É um trabalho que foi acompanhado pela Comissão da Unesco, os técnicos da Comissão da Unesco, sempre num trabalho muito afinado, de pormenor. Chegou à comissão propriamente dita, que foi chumbado. Nem sequer foi apresentado. Eu tive de Madrid a ligarem para mim, mas desculpa, o que é que se passa? Isto quer dizer que há alguma coisa que nós ainda não fizemos nesta matéria. E queria só terminar a dizer uma terceira nota que tem a ver com o que os meus colegas falaram. E que também é polémico, se quisermos, também é polémico. Às vezes sou abordado. Eu valorizo mesmo, eu acho que o Alto Minho é uma das grandes valias que nós temos no nosso território. Ou seja, o de Monção é o Alto Minho, em Caminha é o Alto Minho. E às vezes as pessoas perguntam, Presidente, como é que é possível? Pá, uma pessoa para ir para trabalhar, para ter um emprego, tem que ir para Cerveira, tem que ir para Valença, tem que ir para Viana. E quê? Isto é criticável, atenção, isto no meu conselho é uma coisa chocante. Mas eu digo, e depois? Nós temos territórios com vocação própria, que tem a ver com a nossa capacidade de nos afirmarmos ao longo dos anos, do que fizemos e não fizemos. Por exemplo, no meu conselho, ao longo de um período fundamental, que foi o início do século, não se apostou na criação de espaços de agregação de zonas industriais, infraestruturados, com capacidade para comprar terrenos, com capacidade para fazer as ligações. Noutros territórios fez, nos territórios têm umas condições, noutros têm outras condições. Mas hoje temos as condições que sabemos termos para ter zonas industriais. Eu, para ter zonas industriais, tenho que comprar terrenos que não tenho nenhum. Tenho que infraestruturar terrenos, estou longe de os infraestruturar. Tenho que encontrar soluções que não tenho, porque não tenho capacidade financeira para isso. Mas nós temos outras coisas. Alguém, se um cidadão de Monção quiser ser surfista em alto mar, vai se queixar ao Presidente. Ó Presidente, é que eu não posso ser surfista. Mas não pode ser surfista. Mas não tem a possibilidade de caminho a ser surfista. Olha, vá para lá fazer surf. É poleiro e depois venha viver para aqui, paga em mim aqui e tem os seus filhos aqui. E quando digo isto, coloco ao contrário também. Obviamente que eu gostava que o meu território pudesse albergar todos os trabalhadores, do operário mais indiferenciado ao tipo de engenharia aeronáutica que vai criar a nova base dos terráqueos em Marte. Isso não vai acontecer. E o que nós temos é que potenciar. A mim não me importa nada que os meus cidadãos estejam em Cerveira a trabalhar, eventualmente até possam vir a Monção, embora um pouco mais distanciado, ou que estejam em Viana. E sempre que há uma fábrica, quer dizer, mais 100 empregos em Viana do Castelo, mais 50 empregos criados numa nova fábrica em Vila Nova de Cerveira. Enquanto que eu tenho as minhas oposições, está a ver, é uma vergonha, a Câmara não tem, eu bato palmas. E o que é que eu tento fazer? O que eu tento fazer é que o meu cidadão tenha, no meu território, capacidade e vontade de manter a sua casa, na aldeia ou nas vilas. Porque ali se presta um bom serviço no espaço público. Porque o lixo é bem recolhido. Porque os preços são acessíveis do ponto de vista fiscal. Porque ali os miúdos vão para a escola em segurança. Porque o jardim de infância, onde está o mais novo, acompanha os miúdos e dá-lhe uma qualidade no ensino que ele já conhecia do mais velho. Porque o mais velho está na secundária, está no terceiro ciclo e a escola tem transportes escolares, aposta nisso, os transportes conseguem fazer. Isso é o que me interessa a mim enquanto território. Isso é, porque se nós pensarmos outra vez, é aquela história de pensarmos em minifúndio. Se nós pensarmos outra vez no nosso território como fechado, como uma cerca e que tem que passar uma peagem, isso não faz sentido nenhum. E portanto, eu digo sempre, eu hoje não tenho, se hoje me chegar a Google, a Oracle, quem vier, ou as fábricas de volantes que estão em Cerveira e me dizer, Presidente, eu meto-lhe uma fábrica no seu concelho, 200 empregos, é já. E eu não tenho nada para dizer, não tenho. Não me sinto muito, não tenho território. Mas eu espero um bocado até, mas é que eu não tenho para comprar esses terrenos. Sim, mas se fizer com os privados, mas os privados têm a possibilidade de fazer isto no imobiliário e nunca vão vender. Isto não vai acontecer. Agora nós temos que nos valorizar dessas diferenças de território, de oferecermos esse território, de oferecer o Festival de Paredes de Cora como uma oferta de caminho, de oferecer o Alvarinho e o Melgaça de Monção como uma oferta de caminho,
de oferecer a Bienal de Cerveira como uma oferta de caminho, de oferecermos a capacidade do Porto Mar de exportar como uma oferta de caminho, de oferecer o Parque Peneda de Jerez como uma oferta de caminho e de oferecer o Marisco de Laguardia e o Corte Inglês em Vigo como uma oferta de caminho. É o que eu faço. E assim alargo o meu território. E assim construímos futuro. E nós temos tido verdadeiramente, isto é verdade, temos tido essa capacidade de trabalharmos em conjunto e acho que isso tem enriquecido o nosso território. E, portanto, acho que de algum modo temos sido vilas inteligentes. E é preciso continuar a criar as condições para potenciarmos mais esse território e potenciarmos mais a vivência do território na sua relação também com os países. Muito obrigado. De facto, o tempo passou muito rapidamente. Certamente havia ainda muita coisa para falarmos aqui, porque são 3 conselhos interessantíssimos. Fernando Nogueira, Miguel Alves, António Barbosa, muito obrigado por ter vindo até Braga falar deste investimento inteligente e que continua a ser as Smart Villages, porque o Minho agradece, o país agradece e a Europa fica agradecida. Muito obrigado. Boa tarde.